Então, eu tive um desentendimento com o doutor Eurico na época, né? E alguns jogadores também já tiveram, né? Ele me prometeu uma coisa no contrato e acabou não cumprindo, sendo que já tinha outras divergências nos outros contratos anteriores. E aí isso prejudicou um pouco. Na época que eu fui subir, eu lembro muito bem, ele me deu um contrato em branco para assinar. Mas como eu era garoto, né? Eu falei, poxa, eu quero jogar, tal. Aí assinei o contrato em branco. E beleza, acabei tendo essa discussão e o Montenegro, vendo que eu estava nessa divergência, acabou entrando em contato na época com o Calçada e eu acabei sendo emprestado ao Botafogo, né? Acabei saindo, mas foi só por trocado aí pelo Nelson, pelo Jefferson, né? E depois, logo em seguida, já teria a destroca de novo, né? Eu teria que voltar. Acabou que deu tudo certo, eu fui campeão brasileiro, não estava nem programado, tinha tudo para dar errado naquela época. Eu cheguei na primeira rodada, o Donizete, eu cheguei na terceira rodada, o Donizete e o Gonçalves chegaram na primeira, a pré-temporada não foi feita com todo mundo, eu estava 3 meses lá atrasado, o Paulo Tuori ninguém conhecia, tinha tudo para dar errado. O time encaixou assim e tal. Acabei voltando, né, para o Vasco e eu sabia que o Vasco já estava projetando ali para os anos seguintes um bom time, sabe? Eu não imaginava que ia ser campeão da Libertadores, mas eu queria fazer parte dali, eu já estava ambientado, né, ao Vasco. Só que acabou que veio o Palmeiras e como eu estava tinha sido campeão brasileiro, valorizou um pouquinho e o Vasco acabou vendendo. Eu tive que ir. E na época, né, André, você lembra, não tinha Lei Pelé. O jogador tinha que ir para onde o clube vendia, né? Pagou, levou. Pagou, levou. Então, hoje em dia, isso facilita muito para o jogador, né? Porque acaba o contrato, ele pode escolher para onde ele quer, tal, tal. Então, assim, acabou que eu saí, me desliguei um pouco, né, do Vasco devido a isso. E o Donizete esteve aqui, o Donizete é um grande amigo, convivo com ele lá na Vasco TV. O Donizete conta que era muito difícil jogar no Botafogo nessa época, ele saiu lá do México, uma condição boa, veio para cá, o Botafogo estava muito amador naquele momento, né? A gente treinava ali, cara, em Carlos Martins também. Às vezes não tinha nem uniforme de treino, ele conta. Era complicado, era complicado. Eu lembro que eu morava aqui na Barra, lá na Barra saía, não tinha linha amarela, a gente tinha que ir pela Lagoa, levava 2 horas para chegar até Niterói. Era complicado, ida e volta, né? Mas, infelizmente, isso era meio que um padrão. Comum. Era comum na época, né? Pouquíssimos times no Brasil, acho que São Paulo, algum outro que tinha uma condição melhor, tinha um CT, ninguém tinha CT. E as dificuldades tinham e a gente acabava tendo que superar elas, né? Tanto é que o Botafogo até hoje eu tenho na justiça ainda. Até hoje? Até hoje. Porque eles tinham aquela parte, eles dividiam o salário de direito de imagem, né? E outra parte... CLT? Na CLT pagava, na direito de imagem não. Então, tá até hoje ainda. Para receber na CLT, tu recebe em 2, 3 anos. No outro, tu demora. Então, tá... Porque depois, em 2001, acabei que eu voltei ao Botafogo, né? E aí, tá desde 2000 e pouco, assim. Caramba, Leandro. E assim, hoje eles são SAF, né? O Botafogo é SAF. Tá tudo, imagino eu, o regime centralizado de execuções, tá tudo feitinho lá. Tem previsão de receber do Botafogo? Te falaram alguma coisa? Não, na verdade, isso aí deu um pequeno problema, até porque demorou, porque como era pessoa jurídica, era processo civil. Uhum. Um juiz entendeu que isso era salário também. E, na verdade, é salário. Claro que é. Eles jogam na direito de imagem. Claro. Só que não tinha um contrato de CLT. O contrato de CLT já tinha pago. Uhum. Então, o juiz mandou cobrar na justiça comum. O juiz da justiça comum viu lá, mas não tem na carteira de trabalho. Volta para a justiça. Nossa. Aí ficou nessa, né? Aí agora, o juiz mandou cobrar na justiça trabalhista e eu ganhei. Agora tem uma fila. Então, não é vantajoso para o clube, mesmo sendo SAF, antecipar. É bom antecipar talvez o civil. O trabalhista não tem uma fila para receber. Então, está na fila lá, eu vou receber a hora que sair. Entendeu? Chegar a sua vez, né? Chegar a minha vez. Né? Então, cara, que situação. Você jogou lá em 2000. Tem mais de 20 anos que você jogou lá. Tem. É lamentável, né? Hoje em dia eu espero que isso não aconteça mais com os jogadores atuais, porque acho que hoje em dia está mais correta, a situação está mais profissional, né, Leandro? Tá mais. Eles, há um tempo atrás, eles
queriam auditar os clubes para ver o que estava acontecendo, né, tal. Acabou, acho que agora deu uma regularizada aí, né? Mas alguém te deve, assim, da época de jogador? Não. Na época, o Fluminense eu coloquei na justiça porque ficou 6 meses atrasado lá, né? Foi complicado, não tinha nem cabeça para jogar naquela época. E aí acabou que eu fiz um mau acordo, mas recebi. Uhum. Né? Era isso ou esperar? No Vasco lá, o Eurico me deu uma enrolada, eu acabei saindo de boa, saí de boa no Vasco. E o Flamengo também não, tranquilo. E assinar contrato em branco é algo assim, eu pelo menos acho inimaginável. É só para o garoto que está começando. E ele às vezes tentava impor isso para outros jogadores também, né? Ele tinha esses negócios, ele tinha uma tabela de salário lá que ele falava, né? Quem está iniciando é isso. Quem já está há alguns anos, tem alguns títulos, é isso. Quem é jogador consagrado é isso. Ele tinha a tabela dele lá, né? E quando eu vi o contrato em branco, eu até falei para ele, pô, doutor, o contrato está em branco. Tu quer jogar ou não quer? Aí, eu me lembro até hoje, eu tenho um contrato, se não me engano, outro dia eu fiz uma mudança, eu vi o contrato lá. Ah, você tem guardado? Foi 1 milhão de cruzeiros. Eu nem sei colocar isso por mês. Reais. Só que o salário mínimo era 300 mil. Foram 3 salários. 3 salários. Então, assim, cara, eu queria jogar na época. Só que depois a gente foi campeão, foi revelação. Eu achei que fosse melhorar. Nada, cara. Ele jogou mais 2 ali, sabe? E na hora de vender, queria botar multa alta. Uhum. Né? Então, a briga nossa era essa, né? Porque, pô, o doutor Eurico, ele sempre brigou muito pelo Vasco. Eu reconheço, foi um baita presidente pro Vasco. Só que ele não valorizava tanto a prata da casa, ele valorizava mais o pessoal que vinha de fora.